Estamos em Uberaba, no Lar da Caridade, conhecido como Hospital do Pênfigo ou Fogo Selvagem. Vamos fazer neste momento a entrevista com Ivone, que é neta da fundadora da instituição, Dona Aparecida, e temos também a presença de Cassie. Ivone, você poderia se apresentar para os ouvintes da Rádio Fraternidade? Bem, meu nome todo é Ivone Aparecida Vieira da Silva, né? Eu mesmo me denomino Ivone Vieira, pelo tamanho do nome. Eu sou a segunda neta de Aparecida Conceição Ferreira. Nós somos muitas netas, nem sei colocar quantas. No momento eu estou na direção da instituição, eu estou presidente, né? Eu sou assistente social de segunda formação, educadora. Trabalho como funcionária pública federal no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro há 7 anos. Sou educadora da rede pública municipal há mais de 20 anos. E a minha primeira formação foi zootecnia, né? Que eu acho que foi uma forma que a providência divina encontrou de me afastar de algumas coisas para hoje eu poder estar aqui. Dando prosseguimento à nossa entrevista, estamos na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ivone, quando surgiu a instituição e como? Ela surgiu no final da década de 50, por volta de 1957. A minha avó, devido às dificuldades financeiras, veio de Igarapava, Nova Ponte para Uberaba. E quando ela chegou aqui, meu avô teve uma fratura de fêmur no interior de Igarapava, por ali. E a família estava passando muitas dificuldades financeiras. E minha avó teve que assumir, né? Ela tinha na época 6 filhos. Ela teve que assumir a responsabilidade sobre a família. Então, nessa época, ela furava cisterna, cuidava de horta, era parteira, foi professora. E uma das pessoas, percebendo essa disponibilidade dela, convidou para trabalhar no Hospital de Clínicas, né, que naquela época era Santa Casa, para cuidar de uns pacientes com doenças infecto-contagiosas. Naquele tempo, assim, tinha muita gente com tifo, febre amarela, tuberculose e os pacientes com pênfigo, além de outras patologias. Ela trabalhava nesse hospital. Houve uma situação que os pacientes receberam uma alta, cerca de 10 pessoas, eles não eram aqui da região, e ela percebeu que havia questões políticas envolvendo aquelas altas, ela se rebelou e resolveu ajudar aquelas pessoas a terem o direito ao tratamento. Só que nisso, ela não conseguiu, assim, de forma rápida esse retorno deles, ela se demitiu do hospital e as pessoas seguiram, né? Aí ela levou para casa cerca de 10 pacientes, 10 a 7 pacientes. Ficaram na casa dela por 10 dias, nesse intervalo ela começou a procurar um espaço onde ela pudesse deixá-los, mas na esperança de que a saúde pública, como ela colocava, assumisse esses pacientes. E assim nasceu, né, o Hospital do Fogo Selvagem. Ivone, nós falamos já no início, então, do Hospital do Pênfigo, ou Fogo Selvagem. Agora, de maneira sintética, você poderia dizer para o nosso ouvinte, para o internauta que nos acessa, o que é essa doença, o fogo selvagem ou pênfigo? É uma doença de pele, de etiologia desconhecida. Há algumas especulações com relação a que o vetor seria um mosquito, a que a doença seja genética, de ordem genética. Nós acreditamos mais que seja realmente de ordem genética, e se estamos colocando mais para a comunidade espírita, é uma doença kármica, né? Acreditamos, e isso a gente ouviu de Chico Xavier, que seja uma doença ligada à Inquisição, Revolução Francesa, né? Colocamos fogo no corpo de algumas pessoas ou determinamos que isso acontecesse. Hoje a gente se envolve aqui, alguns com fogo no corpo, outros tendo que administrar com muita dificuldade essa instituição. Você ouve a Rádio Fraternidade, sua emissora a serviço do bem na internet. Ivone, que tipo de trabalho é feito hoje na instituição e quem são os assistidos? Bom,
devido às pessoas que nós recebemos, né, lá no início, para que nós chegássemos ao que a gente tem hoje com relação à educação infantil, trabalho com criança e adolescente, que cresceu muito, a primeira paciente que veio, que trouxe os filhos, né, eram 6 crianças na época, determinou que a instituição, além do trabalho com as pessoas com pênfigo, que seria saúde, lidasse com a questão educacional. Aí nós fundamos na época, foi chamado de creche, mas já era um abrigo, acolhimento, para os filhos dos pacientes. A comunidade começou a deixar a criança na porta e esse trabalho se estendeu, e hoje nós não temos filhos de paciente no abrigo. Nós temos crianças encaminhadas pela Vara da Infância, Conselho Tutelar, em situação de risco social, que eu acredito ser uma doença muito pior do que o pênfigo, tá? O abandono. Nós continuamos atendendo as pessoas com pênfigo, tanto a nível hospitalar, como também ambulatorial. Pelas dificuldades enfrentadas, inclusive condições físicas do prédio, nós hoje atendemos apenas 10 pacientes. Estamos aguardando recursos para que a gente possa se organizar na parte nova, que é o hospital. Na educação infantil, nós temos hoje um trabalho com crianças de 0 a 4 anos, no sistema creche, e de 4 a 12 anos, num centro de convivência, numa proposta de atendermos no contraturno da escola. Além desse trabalho, nós fornecemos medicação para toda a comunidade, independente da origem, se é daqui, se é de outros municípios, quando apresentam a receita médica e a gente tem a medicação. Toda a medicação da nossa farmácia é recebida em doação. A gente acredita que as pessoas não fazem o tratamento da saúde porque não têm acesso à medicação. Então a gente fornece essa medicação. E tem o trabalho voltado para a comunidade no sentido de enxoval para gestante, alimentação. A gente tem uma casa da sopa que funciona aos sábados, né, e a gente fornece alimento para essas pessoas. Empréstimo de cadeira de rodas, cama hospitalar, muleta para a comunidade também. E tem outros trabalhos que às vezes a gente faz e nem percebe, né? Kézia, você poderia dizer para nós, para aqueles que desejam conhecer a instituição, o endereço daqui, dia e horário de visitas? O endereço daqui é a Rua Abadia, Rua João Alfredo, 437, bairro Abadia. Horário de visita aqui durante o dia todo, né? Pode vir aqui que qualquer horário recebe visita. Ivone, já que você está como presidente na administração da instituição, aqueles que quiserem colaborar com a instituição enquanto a doações, que tipo de doações você recebe e como a pessoa deve proceder? Na realidade, eu me preocupo com a doação maior, que é a presença física das pessoas quando elas puderem estar aqui, né? Eu acho importante que venham conhecer o nosso trabalho. Com relação ao recebimento, nós recebemos qualquer tipo de doação, desde alimentos, roupas, calçados, aquilo que a pessoa puder doar. E no momento, devido à dificuldade financeira intensa, né, a gente tem conclamado as pessoas a virem conhecer o trabalho para ver se a gente consegue, né, aumentar o número de colaboradores e de doadores financeiros. Há pouco nós conversávamos, Ivone, e você nos disse que também vocês têm aqui um bazar permanente. Você poderia esclarecer melhor para o nosso ouvinte? O nosso bazar chama permanente porque ele fica aberto de segunda a sábado, né, das 8 às 17 horas, no sábado até às 13. Todas as doações que nós recebemos e que não vamos utilizar ou repassar para outras pessoas com as necessidades, nós colocamos no bazar. Nós recebemos roupas novas ou usadas, calçados, móveis,
né? Todo aquele bem que a pessoa acredita que pode servir para outrem, a gente recebe no bazar, vende esse material. É com esse recurso que hoje eu consigo abastecer os veículos, eu consigo, assim, aquelas despesas pequenas, que toda hora alguém te pede algo, uma continha para pagar, pequena, dentro da instituição, um medicamento que eu preciso, assim, de urgência, é com esse recurso que a gente administra. Kessi, você poderia dizer para nós qual a importância da instituição na sua vida? Você está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui dessa vez, eu estou aqui tem umas 2 semanas mais ou menos. Tem uns 2, 3 anos que eu conheço mais ou menos esse lugar aqui. E aqui foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu fazia tratamento no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte e não tinha resultado nenhum. Cada mês piorava mais. Aqui, durante uma semana, a gente já vê resultado no paciente. Ivone, agora há pouco nós conversávamos e você nos disse que além do tratamento alopático de medicação, existe uma pomada que foi desenvolvida pela dona Aparecida. Você poderia dizer algo mais? Bom, essa pomada, ela recebeu... Eu vou falar em sonho, mas de repente ela nem sonhou, né? É algo que nós que somos espíritos acreditamos que foi uma recomendação espiritual. Ela recebeu o que seria usado na pomada, só que não recebeu a quantidade. Aí ela procurou na época um farmacêutico, ele ajudou a definir a quantidade e ela mesma começou a fabricar essa pomada. Hoje a gente continua fabricando essa pomada, a gente ainda não conseguiu regularizar isso, vamos colocar junto aos órgãos de vigilância sanitária, patentear, nem nada, mas a gente continua fabricando. Uma filha e uma das netas é que desenvolve. Eu acredito que ela tenha até responsabilizado essas 2 pessoas, porque nós que somos espíritas sabemos da função do médium de cura. E eu acredito que as 2 têm, né, esse dom mediúnico, e por isso elas são hoje as responsáveis pela confecção da pomada. Nós estamos aqui no Lar da Caridade, mais conhecido como Hospital do Pênfigo ou Fogo Selvagem, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Você ouve a Rádio Fraternidade ou emissora a serviço do bem. Nós queremos agradecer a atenção da Ivone, da Kessi, por nos receber nessa visita que nós fazemos, e fica o convite para aqueles que acessam a Rádio Fraternidade, que nos ouvem, de estarem oportunamente fazendo uma visita para conhecer este trabalho, ou então entrando em contato com os companheiros para suas doações. Qual o telefone ou a página na internet que o hospital tem para que as pessoas possam acessar e melhor conhecer a obra, Ivone? Fico devendo a página, mas deixo o e-mail: fogoselvagem@terra.com.br. Telefone de contato, esse telefone é o PABX 34, que é o código 3318-2900. Nós agradecemos então mais uma vez a Ivone e a Kessi pelo carinho com que fomos recebidos, pela atenção dispensada. E com certeza, a partir desse conhecimento, vamos, nas nossas possibilidades, quem sabe, desenvolver algum trabalho para estar colaborando com vocês. Muita paz para todos. Prezadas e caríssimos ouvintes da Rádio Fraternidade, estamos aqui, eu, Luiz Bertolucci e outras pessoas, tarefeiros do Movimento Espírita de Uberlândia, participando do 3º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. Neste dia 17 de julho de 2010, estamos reunidos aqui em Uberaba, esta magnífica cidade, no Clube Sírio-Libanês, para relembrar o trabalho profícuo de Chico Xavier na divulgação e na vivência do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Estamos aqui com Haroldo
Dutra Dias, o tradutor do projeto de o livro O Novo Testamento. Haroldo Dutra Dias é juiz de direito e cursou matérias isoladas na graduação do curso de letras da Universidade Federal de Minas Gerais, ministradas em 5 semestres de grego clássico, 3 semestres de literatura grega e 1 semestre de paleontografia e crítica textual. Haroldo Dutra Dias estuda hebraico, aramaico e tradição judaica há alguns anos. Nós vamos ouvir logo mais uma entrevista com Haroldo Dutra Dias, que foi o tradutor do projeto O Novo Testamento, publicado agora em 2010 pelo Conselho Espírita Internacional. É a tradução de O Novo Testamento por alguém que estudou o grego, a língua básica utilizada por aqueles que escreveram o Evangelho de Jesus. Portanto, pela primeira vez surge com esta obra, O Novo Testamento, publicada pelo SEI, um projeto de tradução do Novo Testamento diretamente dos manuscritos gregos, ou seja, uma tradução direta dos manuscritos gregos, com foco na linguagem, mas sem menosprezar as questões culturais, históricas, teológicas. Este novo livro, o Novo Testamento, essa nova tradução, foi pensado e integralmente executado em língua portuguesa. O projeto se distingue pela riqueza de suas notas, expressões idiomáticas, palavras enigmáticas, traduções religiosas, questões culturais e históricas, arqueologia, crítica textual são abordadas de forma clara, direta e sucinta, favorecendo o entendimento do texto. O objetivo da obra, O Novo Testamento, é transportar o leitor ao cenário no qual Jesus viveu, agiu e ensinou, a fim de que escute suas palavras, seus ensinamentos, como se fosse um morador daquela região. Ouvir a voz do mestre Galileu em toda a sua originalidade, vigor, riqueza cultural, para compartilhar com ele a pureza genuína dos sentimentos espirituais superiores. Vale a pena conhecer a obra O Novo Testamento. Vamos, portanto, à entrevista com o tradutor de O Novo Testamento, Haroldo Dutra Dias. Estamos aqui entrevistando Haroldo Dutra Dias, companheiro do Movimento Espírita, que está lançando a sua tradução do Novo Testamento. E nós abrimos essa entrevista com muito carinho, agradecendo ao seu esforço de estudo, a sua pesquisa, e gostaríamos que você apresentasse para os ouvintes da Rádio Fraternidade, a emissora a serviço do bem da internet, como foi esse trabalho do Novo Testamento. Antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Fraternidade e dizer que esse trabalho de tradução do Novo Testamento nasceu da necessidade que nós tivemos de um estudo aprofundado do Novo Testamento no trabalho espírita. Porque isso começou com Allan Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, comentou certas passagens, e depois com Emmanuel, que deu prosseguimento a esse trabalho, interpretando as cartas de Paulo, Apocalipse, outros textos do Evangelho. E a nossa maior dificuldade era encontrar uma tradução isenta, que pudesse ser confiável, que a gente pudesse fazer um estudo seguro. Foi quando o Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, nos pediu que fizesse uma tradução aberta, ampla, acadêmica, sem viés religioso, mas que apresentasse exatamente o texto sem adulterações.
Em outra oportunidade, nós conversávamos a respeito da sua obra e ficou aí um convite, ao mesmo tempo um estímulo, a que você desse seguimento a esse trabalho, no sentido de transformar esse trabalho seu com comentários, a que um público maior pudesse ter entendimento e acesso ao Novo Testamento. Como é que está esse convite, esse desafio? Não, ele já está delineado, né? Primeiro a gente pretende terminar a tradução do Novo Testamento, acabando agora as cartas e Apocalipse, e depois a gente quer iniciar um trabalho de escrever comentários dos livros do Novo Testamento. Mas comentário como? Juntando, né? Conjugando toda a literatura acadêmica, científica sobre essas passagens com o que a doutrina espírita traz, com o que está na codificação, na obra de Kardec, sobretudo na obra de Chico Xavier. Porque a gente acredita que quando você junta essas duas informações, consegue ter uma visão muito mais ampla dos livros do Novo Testamento. Então essa proposta dos comentários de livro por livro está no projeto, sim. Assim que a gente terminar a tradução, nós vamos começar os comentários. Haroldo, na sua tradução você teve um contato aprofundado com o Evangelho, o Novo Testamento, inclusive do original no grego, não foi isso? Sim. Você percebeu que o Evangelho, nessa tradução, inclusive você destacou que seria uma tradução ampla, imparcial, você acha que o Evangelho, o Novo Testamento, ele traz também, vamos dizer assim, um retrato, um desenvolvimento da mediunidade, porque no Espiritismo nós vimos que o Espiritismo apareceu e é todo um detalhamento, aprendizado da mediunidade. O Evangelho também destaca a questão da mediunidade, do intercâmbio entre os homens e os espíritos ao tempo de Jesus e depois com os discípulos, os apóstolos que continuaram a obra. Nós podemos dizer seguramente que o cristianismo primitivo fundamentou-se, embasou-se na mediunidade. E em todos os livros do Novo Testamento, a questão da mediunidade está latente, ela está presente em todos os textos. Um dos cuidados que nós tivemos nessa tradução foi de retirar todas aquelas deturpações que procuravam obscurecer a presença da mediunidade. Então, ao trazer o original com toda a sua pujança, nós acreditamos que foi restaurada a mediunidade, que é a base do Evangelho, do cristianismo, como é a base do Velho Testamento também. Toda a revelação se deu por via mediúnica. Isso é fato incontestável. A pessoa pode dar outro nome, ela pode inventar uma terminologia, mas o fato é que sempre há um intermediário encarnado e forças espirituais superiores ensinando, orientando, esclarecendo e trazendo informações das esferas superiores. Isso é inegável. Chico Xavier viveu um drama, vamos dizer assim, na década de 70, com relação a um ligeiro comentário que ele fez, até uma sugestão que ele daria para atualizar alguns tópicos do Evangelho no que se refere a traduções. Por exemplo, ele citou um trecho do Evangelho em que é citado fogo do inferno, em que ele, à época, ficou pensando se não teria uma terminologia melhor. Nós percebemos na sua tradução, nesse trecho, eu não posso recordar a citar, talvez você recorde, que você colocou na tradução geena, e o significado da geena muda um pouco em foco. Então você teve um cuidado nisso, você, quando fez essa tradução, esteve atento a essas sugestões que o Chico fez também com relação ao Evangelho ao longo da sua produção psicográfica? Tivemos sim, porque essas sugestões do Chico e também outras sugestões indiretas que Emmanuel deixa na obra se viram para a gente de sinalizadores. Como assim? A gente entende que a espiritualidade deixou assim, certas marcas de que, olha, esse trecho aqui, tenha cuidado, houve deturpação, seja mais atento, seja mais cuidadoso. Com certeza nós fomos atentos, talvez tenha mais coisas que a gente não percebeu e ao longo das revisões a gente vai aprimorando, vai apurando, mas sem dúvida, mesmo porque
O grande problema foi quando foi feita a tradução do Evangelho em grego para o latim, que foi a Vulgata Latina. Nós procuramos não passar pela Vulgata Latina, ir direto no original, porque, por exemplo, o Gehenna foi traduzido pela Vulgata Latina por infernos. A palavra infernos é um advérbio de lugar em latim. Em latim significa o que está embaixo. Só que ao longo do tempo as pessoas foram interpretando esse advérbio de lugar como se fosse um local de punição eterna, quer dizer, deram um outro sentido. Nós procuramos sair dessas interferências, dessas tradições centenárias que não correspondem à verdade, para trazer o original na sua pureza. E o que mais nos surpreendeu é que o Evangelho puro está em absoluta sintonia com a doutrina espírita. Para esse trabalho que o senhor já começou e vai ter sua continuação, o senhor buscou as fontes gregas. O senhor recebeu contribuição de outros companheiros encarnados e desencarnados sobre sugestões, intuições e orientações a fim de que seu propósito fosse alcançado? Nós temos assim muitos amigos que são pastores evangélicos, padres, freiras, teólogos, professores de teologia, em que a gente sempre trocava ideias, conversava. Alguns nem sabiam que eu estava traduzindo, mas às vezes eu pegava uma passagem que eu estava traduzindo sem que eles soubessem, e a gente conversava a respeito sobre pontos delicados da tradução. Então a gente está sempre no intercâmbio. Inclusive agora que a tradução saiu, eu tenho recebido inúmeros e-mails de professores fazendo sugestões, agradecendo, pedindo que acrescente determinada coisa em alguma nota, que tenha atenção com determinado trecho. Nesse sentido, ela é uma obra aberta. É uma obra que está aberta a sugestões, abertas a críticas, né, fundamentadas, porque o objetivo da gente é a verdade, não é trazer do jeito que é, né? Se for cometido algum erro, a gente vai corrigir, vai aprimorar, mas sempre buscando a verdade, o original, o que der certo. Haroldo, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque os escritores, o tradutor é um escritor também, em boa medida, porque ele vai traduzir, tem que ser fiel àquela obra que ele está traduzindo. E a responsabilidade é muito grande quando se trabalha como uma obra histórica, como o Evangelho de Jesus, que você trabalhou na sua equipe, né? E agora nós estamos também trabalhando com a obra histórica de Chico Xavier. Como você mesmo destacou, a obra do Chico, na verdade, ela, vamos dizer, ela definitivamente mostra para nós que o Evangelho de Jesus está redivivo. Ele foi recuperado, restaurado, numa visão até que aconteceu a partir de Emmanuel e de outros espíritos. Então, Chico Xavier deixou para nós uma grande contribuição. Mas existe no movimento espírita esse debate, Chico Xavier é Kardec. Na sua opinião, vale a pena apostar nesse debate, Chico Xavier é Kardec, ou vamos deixar cada um com a sua contribuição? Como você vê isso como um escritor e um tradutor espírita? Eu tenho uma posição que é o seguinte, eu acho que essa questão de dizer se fulano é a reencarnação de ciclano, tudo, é sempre uma impressão pessoal, é sempre uma opinião pessoal que nós devemos respeitar e acatar como qualquer posicionamento pessoal. Particularmente, eu não acho, eu respeito a opinião e me reservo o direito, inclusive, de nem entrar nesse debate, nem entrar nessa discussão, mas eu sempre gosto de lembrar o seguinte, isso não é importante. Quando nós chegarmos no mundo espiritual e olharmos nos olhos dos nossos mentores espirituais, eles não vão perguntar para a gente se a gente acredita que Chico é ou não Kardec. Eles vão perguntar para a gente o seguinte: como você viveu? Porque nós respondemos pelas obras. Então o que eu acho importante é o seguinte, independente se a pessoa acredita que Chico é ou não Kardec, é seguir o exemplo dele. É seguir o exemplo. Viver. Estudar essa obra, tomar posse disso, porque o objetivo dessa obra é nos libertar. Quando nós chegarmos no plano espiritual, aí as coisas vão se esclarecer, não vão saber se é, se não é, né? Porque isso não pode ser transformado numa bandeira. É a própria orientação do codificador, o verdadeiro espírita reconhece-se pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas más inclinações. Então nós podemos ter essas conversas, podemos fazer essas especulações no particular,
na cozinha da nossa casa, tudo. Mas ficar dando muita ênfase a isso, pode até o tiro sair pela culatra e a gente gerar mais discórdia do que benefício para a doutrina. Então eu acho que isso deve ser abordado com muita calma, a gente tem que ter prudência, porque a verdade é o seguinte, o sofredor que chega no grupo espírita, ele não está querendo saber quem que foi a encarnação de quem, né? Ele está querendo ser consolado, está querendo ser orientado, está querendo ser acolhido. E o Chico exemplificou tanto isso. Durante toda a vida dele, ele sempre evitava de falar dele. Eu acho que nós precisamos, pelo menos agora, em amor a ele, em respeito a ele, continuar agindo assim. Antes de passar para a Vânia fazer a última pergunta, eu queria que você nos desse uma dica de como estudar o Evangelho e o Novo Testamento. Nós sabemos que é fundamental que o espírita, todos nós, mas que o espírita retorne e refaça o estudo do Evangelho e do Novo Testamento. Você teria alguma dica, por exemplo, para o estudo individual e para o estudo em grupo? Como proceder para ter uma metodologia melhor de estudo do Evangelho? É claro que assim, para que a gente se lance a um estudo aprofundado do Novo Testamento, é preciso que a pessoa antes tenha uma base doutrinária muito forte. Por que isso? Porque senão ela pode ser envolvida em outras teologias, em ideias filosóficas e acabar fazendo uma confusão na cabeça dela. Então, basicamente, tem uma base doutrinária da obra de Kardec, porque ali está o nosso roteiro, para que você não entre em teologias, não faça confusões. Tendo essa base doutrinária, o Evangelho segundo o Espiritismo, esses livros do Emmanuel que comentam o Evangelho, tem que dar uma lida nisso. Mas uma lida assim, porque às vezes a gente lê no culto no lar, mas é ler da seguinte maneira: separar as passagens, olhar quais versículos Emmanuel comenta, quais palavras ele comenta, porque ele comenta, por exemplo, o que é reino de Deus em vários livros. Então a gente tem que começar a reunir esses conceitos. Inclusive nós estamos elaborando um glossário interpretativo do Novo Testamento, glossário de Emmanuel, com todas as definições de Emmanuel, de André Luiz, Humberto de Campos, André Luiz, né? Sobre temas do Evangelho, para facilitar a interpretação do Evangelho. Na verdade, o que a gente está fazendo? Não estou colocando nada meu, estou só colhendo informações e reunindo. Então, essa leitura em conjunto dessas obras é o primeiro passo. Uma leitura atenta do Emmanuel, porque ele é sutil, ele usa uma palavrinha, ele faz um comentário. Então, o que a gente aconselha? Leia o texto do Novo Testamento, depois vá onde que Emmanuel comenta aquilo, onde ele comenta aquela palavra. E aí você vai juntando, como se estivesse fazendo uma toalha de renda. Vai juntando as informações aí, uma informação segura. Eu gostaria de perguntar a Haroldo Dutra Dias como que está esse trabalho de continuação da tradução do Novo Testamento. Nós teremos ainda para este ano ou fica para o próximo ano o restante do que falta? O presidente da FEB, o Nestor, está puxando a minha orelha para eu entregar no final do ano. Eu estou fazendo de tudo para no final do ano entregar pronto, né? Vamos ver, se Deus quiser. A proposta é entregar no final do ano. Mas se não der para ser no final do ano, vai ser logo no primeiro semestre do ano que vem. A gente não pretende atrasar muito, não. A gente quer priorizar isso para quanto antes terminar e depois deixar para o trabalho de aperfeiçoamento, para as revisões, para o ajuste fino. Mas terminar essa obra que é a base do estudo do Evangelho. Eu me recordo agora quando você fez sugestões de como estudar, da sua contribuição mensal no Reformador na coluna Cristianismo Rede Vivo, também com certeza dá bastante subsídio para a gente entender melhor o Novo Testamento. Haroldo, nós queremos te agradecer por essa entrevista, né? E suscitou mais uma perguntinha, só a última mesmo. As federativas sempre tiveram um papel muito importante em obras, vamos dizer, que tragam uma certa novidade, ou obras que tragam uma contribuição, às vezes que precisam de um respaldo para virar público. Por exemplo, essa que você lançou agora, que é a nova tradução, apoiada pelo SEI, pela Federação Espírita Brasileira, e o Chico Xavier, no início do seu trabalho psicográfico, também teve um apoio decisivo da FEB. Quer dizer, as federações realmente estão ainda com um papel relevante no movimento espírita, na obra espírita, nas obras que estão aparecendo, às vezes até com um cunho, vamos dizer assim, de novidade.
Tem, é claro que as federativas são instituições humanas, elas têm suas falhas, suas dificuldades, suas imperfeições. Mas o trabalho de unificação que tem sido feito está muito bonito, porque tem unido as pessoas. A gente acredita muito naquela mensagem do Bezerra de Menezes, psicografada por Chico, em 64, que é a mensagem unificação. Primeiro, união dos espíritas, independente de posicionamento, de postura com relação a detalhes, mas a gente precisa ser unido. E com a união, a unificação. Eu tenho muito a agradecer à FEB, ao SEI, o apoio para fazer esse trabalho, e tenho percebido que as federativas estão sensíveis à necessidade de que a gente leve o Evangelho para as nossas vidas, para os nossos estudos, para a casa espírita, para que a gente não mutile a doutrina. A doutrina é tríplice, nós não podemos transformá-la em dúplice ou em una. Ela é tríplice, não pode ser mutilada. E como diz Emmanuel, se a ciência e a filosofia são os pés que sustentam a doutrina na terra, o aspecto religioso, que é o Evangelho, é o que liga a doutrina ao céu. Nós te agradecemos, Haroldo Dutra Dias, por essa entrevista e que você continue firme nesse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado também. Um abraço.